Ainda antes do nascer do sol, uma série de detonações atravessou o território israelense, interrompendo abruptamente a aparente normalidade da noite. Em uma ofensiva amplamente coordenada, o Irã lançou uma série de ataques que atingiram cidades estratégicas como Tel Aviv, Haifa e Kiryat Gat, redesenhando, em questão de horas, o panorama militar do Oriente Médio. O que muitos analistas viam como estabilidade relativa passou a ser interpretado como um sistema exposto a vulnerabilidades críticas. A operação, segundo fontes militares regionais, contou com o lançamento de dezenas de mísseis e drones de ataque. Alvos de alto valor tático foram atingidos com precisão incomum. Em Haifa, no norte de Israel, uma usina termoelétrica foi impactada diretamente, resultando em um incêndio de grandes proporções e apagões em diversos distritos metropolitanos. A coluna de fumaça que tomou o céu da cidade logo se tornou símbolo do colapso de uma confiança que, por anos, sustentou a retórica da superioridade defensiva israelense. Simultaneamente, o aeroporto internacional Ben Gurion, um dos principais centros logísticos e de conexão aérea do país, foi forçado a interromper todas as operações após uma explosão que abalou sua infraestrutura. O incidente paralisou voos nacionais e internacionais, gerando caos e pânico entre passageiros e funcionários, e expôs uma vulnerabilidade sensível em pleno coração do setor de transporte israelense. Ao sul, em Kiryat Gat, a destruição foi ainda mais simbólica. A sede da Rafael Advanced Defense Systems, responsável por desenvolver tecnologias de ponta em defesa aérea, sofreu dano severo. Especialistas consideram o ataque um dos mais sérios já registrados contra a base industrial militar israelense. A empresa, que fabrica componentes do sistema Domo de Ferro, foi duramente atingida, não apenas em sua estrutura física, mas no prestígio associado à sua capacidade tecnológica. Fontes de inteligência sugerem que a operação foi articulada a partir do território iraniano, com possível apoio logístico e técnico de grupos aliados no Iêmen, como os Houthis. A ofensiva combinou mísseis balísticos, veículos aéreos não tripulados e técnicas de guerra eletrônica. Estima-se que mais de 100 projéteis tenham sido lançados em uma janela inferior a 3 horas. A ofensiva superou a capacidade de resposta dos sistemas de defesa israelenses, revelando lacunas até então minimizadas. Diante da magnitude do ataque, o Gabinete de Segurança Nacional de Israel emitiu comunicados pedindo à população que permanecesse em abrigo. As imagens que circularam nas redes sociais, ruas vazias, explosões ao longe, céus tomados por fumaça, reforçaram a percepção de uma ruptura no senso de controle do governo. Até mesmo veículos estatais de comunicação, geralmente alinhados à narrativa oficial, foram obrigados a reconhecer os danos à infraestrutura elétrica e a falha parcial dos sistemas defensivos. Para muitos analistas, o episódio marca uma inflexão estratégica na forma como o Irã projeta sua influência regional. A ofensiva ocorreu poucos dias após o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarar que Israel havia conduzido ações preventivas contra instalações nucleares iranianas. A resposta de Teherã foi direta e em grande escala. O líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, afirmou em discurso nacional que Israel seria responsabilizado por suas ações e que não haveria recuo diante das agressões. O Ministério das Relações Exteriores do Irã também rejeitou categoricamente qualquer tentativa de mediação liderada pelos Estados Unidos, alegando que Washington, ao manter sua aliança incondicional com Israel, perdeu legitimidade como interlocutor. Um porta-voz iraniano chegou a declarar que o silêncio americano diante das ações israelenses era visto como cumplicidade. Em termos técnicos, os especialistas em segurança identificaram que os ataques envolveram técnicas de interferência eletrônica que desestabilizaram os sensores dos sistemas de defesa. Mesmo com altos investimentos em plataformas como o Domo de Ferro, Israel não conseguiu impedir o impacto direto dos mísseis. O resultado foi uma sequência de danos visíveis em áreas urbanas e instalações estratégicas. O impacto psicológico da ofensiva foi imediato e profundo. A ideia, cultivada ao longo de décadas,
vez de que Israel mantinha controle absoluto sobre seu espaço aéreo foi fortemente abalado. O som das sirenes, o fechamento de aeroportos e a paralisação de infraestruturas estratégicas deixaram marcas que ultrapassam os danos físicos, afetaram diretamente a confiança da população e o moral das forças de segurança. Em poucos minutos, bairros inteiros passaram da rotina ao confinamento em abrigos subterrâneos. Para muitos israelenses, essa foi a primeira vez que viram os sistemas de defesa falharem em larga escala, revelando vulnerabilidades até então impensáveis. Essa quebra de confiança se estendeu também para círculos militares e políticos. Dentro das Forças de Defesa de Israel, IDF, já se fala em rever protocolos e estratégias defensivas, especialmente no que diz respeito à integração entre o domo de ferro e os novos sistemas de alerta antecipado. Em reuniões de emergência no gabinete, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu enfrentou questionamentos sobre a real eficácia das ações preventivas conduzidas nos últimos meses contra o Irã, que, ao invés de inibir, parecem ter provocado uma retaliação de proporções inéditas. A pressão sobre o governo aumentou rapidamente. Líderes da oposição, como Yair Lapid e Benny Gantz, aproveitaram o momento para criticar a condução da política externa e os riscos assumidos sem o devido preparo para uma resposta de grande escala. A sociedade civil, já desgastada por ciclos contínuos de conflito, agora observa com ceticismo os discursos oficiais sobre superioridade e autossuficiência militar. No cenário internacional, a reação dos aliados históricos de Israel revelou desconforto. O Reino Unido e a França emitiram declarações preocupadas com a escalada, mas evitaram assumir um posicionamento mais contundente. A Alemanha adotou uma linguagem diplomática vaga, pedindo contenção de todas as partes, o que foi interpretado por muitos como uma tentativa de se distanciar de um apoio automático. Os Estados Unidos, embora ainda considerados o principal parceiro estratégico de Israel, limitaram-se a expressar preocupação e apelar por calma, sem condenar diretamente a resposta iraniana, sinalizando talvez o início de uma nova postura mais cautelosa por parte da Casa Branca. Esse ataque se insere num contexto mais amplo e sensível. A crescente assertividade do Irã frente à pressão internacional sobre seu programa nuclear e a presença militar israelense em áreas como o Golfo Pérsico, a Síria e o Iraque. Teherã tem investido pesado em sua doutrina de dissuasão regional, buscando mostrar que pode reagir com força e precisão, mesmo diante de adversários tecnicamente superiores. A noite do ataque não foi apenas um episódio isolado, mas sim um divisor de águas, um movimento calculado para alterar a correlação de forças e testar os limites da tolerância internacional. O fato de os ataques terem atingido diretamente centros urbanos e instalações críticas, como Ben Gurion, Tel Aviv e Haifa, mudou a percepção sobre a segurança no coração do território israelense. Antes, os confrontos estavam restritos a zonas de amortecimento, como Gaza, sul do Líbano ou as colinas de Golã. Agora, pela primeira vez desde o conflito de 2006 com o Hezbollah, uma potência regional demonstrou capacidade de projetar força, com alto grau de coordenação e impacto direto em território central israelense. O equilíbrio geopolítico no Oriente Médio, já fragilizado por múltiplas crises, da guerra civil na Síria ao impasse no Iêmen, entra em uma fase crítica. A possibilidade de confrontos diretos entre Estados, e não apenas entre milícias ou grupos armados, acende alertas em capitais como Moscou, Pequim, Ankara e Doha, que observam de perto as movimentações subsequentes. O que está em jogo não é apenas o controle territorial ou a neutralização de ameaças pontuais, mas a própria arquitetura de segurança regional construída no pós-Guerra Fria, baseada na ideia de que alianças militares e tecnologia avançada poderiam garantir estabilidade. Essa crença foi colocada em xeque diante da incapacidade de prever, conter ou responder de forma eficaz a um ataque dessa magnitude. O que se sabe até agora é que os danos causados vão além da infraestrutura e das baixas imediatas. A diplomacia internacional enfrenta um desafio inédito: reativar canais de contenção em um cenário onde as linhas vermelhas foram ultrapassadas e as advertências anteriores ignoradas. O futuro permanece envolto em incerteza, mas o episódio serviu como alerta definitivo de que a era da guerra contida pode estar se encerrando.
Nas últimas horas, o cenário diplomático global foi sacudido por uma ofensiva inesperada conduzida pelos Estados Unidos contra o Irã. Em uma declaração feita durante a madrugada, um ex-líder norte-americano tornou público um ataque aéreo direcionado a alvos considerados estratégicos em território iraniano, classificando a operação como um êxito militar e político. Através de publicações nas redes sociais, o ex-presidente detalhou que 3 centros nucleares foram selecionados como principais alvos da operação, com ênfase em instalações subterrâneas localizadas nas regiões de Fordow, Natanz e Esfahan, todas identificadas por agências de inteligência como peças-chave no desenvolvimento atômico iraniano. Segundo o comunicado, todas as aeronaves participantes da ofensiva retornaram ilesas às suas bases, e a missão foi apresentada como um esforço em prol da estabilidade internacional. No entanto, a narrativa oficial gerou controvérsia imediata, já que muitos especialistas veem a ação como um fator de agravamento da crise no Oriente Médio, e não como um gesto pacificador. As tensões entre Washington e Teherã não são novidade desde o início de 2020, quando um ataque dos Estados Unidos resultou na morte de um alto comandante iraniano fora do território persa. A relação entre os dois países se deteriorou ainda mais, mergulhando em um ciclo contínuo de provocações, embargos e ameaças de represálias. A justificativa atual para o ataque segue o padrão já adotado em outras ocasiões: prevenir riscos à segurança internacional. Entretanto, essa retórica tem sido cada vez mais questionada por parte da comunidade internacional, que acusa os Estados Unidos de extrapolar limites legais e desrespeitar a soberania de outras nações sob o pretexto de proteger interesses globais. A utilização do bombardeiro furtivo B-2 Spirit na operação evidencia o peso estratégico da ofensiva norte-americana. Trata-se de uma das aeronaves mais sofisticadas da aviação militar mundial, dotada de tecnologia stealth, que a torna praticamente invisível para os radares inimigos. Projetado para realizar incursões em territórios altamente protegidos, o B-2 é capaz de voar grandes distâncias sem necessidade de reabastecimento terrestre, o que o torna ideal para operações intercontinentais de alto risco. Sua capacidade de transporte de armamentos é igualmente impressionante. Pode carregar 2 bombas do tipo GBU-57, cada uma com mais de 13 toneladas de explosivos, desenvolvidas para romper estruturas subterrâneas blindadas com camadas múltiplas de concreto e aço. Essas bombas, conhecidas como penetradoras de ordens maciças, são projetadas para atingir instalações a profundidades superiores a 60 metros antes de detonar, o que as torna armas táticas especialmente eficazes contra búnkeres e complexos nucleares escondidos em montanhas, como os que existem em Fordow. Segundo documentos técnicos vazados nos últimos anos, parte do programa nuclear iraniano foi estruturada exatamente para resistir a esse tipo de ataque, com centros operacionais posicionados em locais de difícil acesso e altamente protegidos por camadas de rocha natural. No entanto, o uso da GBU-57, combinada com a precisão do B-2, desafia essas proteções e evidencia o objetivo norte-americano: eliminar a capacidade de enriquecimento de urânio de forma rápida e irreversível. A possível retaliação por parte do Irã, embora ainda não oficialmente anunciada, é considerada inevitável por diversas fontes do setor de defesa. Além de seu arsenal convencional, que inclui mísseis balísticos de médio alcance capazes de atingir alvos em todo o Golfo Pérsico, o país também possui unidades de drones armados com tecnologia avançada e redes de milícias aliadas espalhadas por países como Síria, Líbano, Iêmen e Iraque. A ativação dessas células pode gerar um efeito dominó, transformando o conflito bilateral em uma crise regional de grandes proporções. Bases norte-americanas em locais como Kuwait, Bahrein e território iraquiano seriam os alvos mais prováveis, por estarem ao alcance direto dos sistemas de ataque iranianos. Além da ameaça militar, o impacto econômico de uma escalada dessa natureza já se faz sentir. O simples temor de bloqueios no Estreito de Hormuz, por onde passa aproximadamente 1/5 de todo o petróleo comercializado no planeta, foi suficiente para gerar uma alta imediata nas bolsas de energia. O tráfego de embarcações foi parcialmente interrompido, levando companhias internacionais a revisar suas rotas e ativar planos de contingência. A China, profundamente
profundamente dependente do petróleo iraniano, iniciou procedimentos de proteção logística e diplomática para evitar rupturas em sua cadeia de suprimentos, o que também evidencia a dimensão global da crise. Outra frente de preocupação crescente envolve a guerra cibernética. O Irã, ao longo da última década, investiu pesadamente em suas capacidades digitais, criando estruturas especializadas em sabotagem eletrônica, espionagem e ataques coordenados a infraestruturas críticas. Desde o ataque com o vírus Stuxnet, em 2010, amplamente atribuído a uma ação conjunta entre Israel e Estados Unidos, Teherã acelerou sua preparação para retaliações no campo digital. Hoje, especialistas alertam que os iranianos podem estar em posição de comprometer redes elétricas, sistemas de controle aéreo, bancos de dados governamentais e até plataformas logísticas de países considerados hostis. Esse novo episódio reabre feridas mal cicatrizadas da história recente, reacendendo o debate sobre a legitimidade das intervenções militares conduzidas por Washington. A lembrança da guerra no Iraque, iniciada em 2003, é um fantasma que ainda ronda o cenário internacional. Naquela ocasião, os Estados Unidos alegaram que o regime de Saddam Hussein possuía um arsenal de armas de destruição em massa. Nenhuma prova concreta foi encontrada, mas a justificativa serviu como base para uma ofensiva que destruiu as instituições iraquianas, mergulhou o país em caos prolongado e abriu espaço para o surgimento de grupos extremistas como o Estado Islâmico. Milhares de civis morreram e a instabilidade gerada se espalhou por toda a região. O mesmo padrão foi observado anos depois, em 2011, na Líbia. Sob o discurso da intervenção humanitária, forças da OTAN, com apoio logístico e estratégico dos Estados Unidos, lançaram uma campanha aérea que resultou na morte de Muammar Gaddafi e na fragmentação completa do Estado líbio. O país, que antes possuía certo grau de estabilidade institucional, transformou-se em um território marcado por milícias rivais, tráfico de armas, imigração descontrolada e ausência total de governo central. Até hoje, a Líbia não conseguiu se reorganizar como nação soberana e funcional. Diversos estudiosos das relações internacionais observam um padrão recorrente: ações unilaterais, respaldadas por discursos de defesa da democracia ou prevenção de ameaças, que acabam desestabilizando regiões inteiras e minando qualquer perspectiva de reconstrução. As intervenções costumam ignorar o contexto cultural e político local, impondo uma lógica externa que frequentemente agrava conflitos internos. No fim, a promessa de paz se transforma em ciclos longos de violência, deslocamento de populações e colapso institucional. Dentro desse cenário complexo, Israel desempenha um papel central como parceiro militar e diplomático dos Estados Unidos. O primeiro-ministro israelense, em declarações recentes, expressou apoio irrestrito à operação conduzida por Washington, interpretando-a como uma medida necessária para conter a ameaça iraniana. A relação entre os dois países, marcada por décadas de cooperação estratégica e ajuda mútua em temas de segurança, tende a se intensificar caso o Irã opte por retaliar de forma direta. Há, inclusive, expectativas entre analistas de que uma nova ofensiva conjunta esteja em fase de planejamento, com potencial para atingir múltiplos alvos dentro do território iraniano. O ambiente internacional se torna cada vez mais tenso. O risco de uma guerra regional já não é mais tratado como mera especulação, e cresce o temor de que a atual crise possa envolver outras potências globais, direta ou indiretamente. A possibilidade de uma escalada envolvendo Estados Unidos, Irã, Israel, Rússia e até a China levanta sérias preocupações quanto à estabilidade geopolítica mundial. Em meio à multiplicidade de atores e interesses conflitantes, o colapso de canais diplomáticos aumenta o risco de decisões precipitadas, baseadas em retaliações ou demonstrações de força. Nas capitais do mundo, líderes e chancelerias observam os desdobramentos com apreensão. Embora discursos públicos ainda defendam a via diplomática, as movimentações silenciosas nos bastidores indicam um avanço das medidas de contenção, reforço militar e consultas emergenciais. Organizações como a ONU, a União Europeia e a Liga Árabe têm enfrentado dificuldades em apresentar respostas coordenadas, enquanto a janela para uma solução negociada parece se estreitar a cada nova declaração de ameaça ou movimentação militar. A sensação é de que o mundo caminha na beira de um abismo, um gesto
em falso, uma interpretação equivocada ou uma resposta mal calculada podem desencadear um efeito dominó que arraste a região e talvez o planeta para uma fase de confronto aberto e imprevisível. Resta saber se ainda há tempo para conter o avanço da retórica bélica e restaurar alguma forma de diálogo antes que o ponto de ruptura seja alcançado. Nos últimos dias, a relação entre Moscou e Tel Aviv sofreu um desvio notável de curso, marcado por uma quebra de protocolo por parte da liderança russa. Em uma conversa telefônica considerada decisiva com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente Vladimir Putin abandonou a tradicional reserva diplomática e demonstrou forte descontentamento com os ataques israelenses contra posições iranianas. Segundo fontes próximas ao Kremlin, o telefonema ultrapassou o tom habitual e revelou o início de uma mudança significativa na política externa da Rússia em relação ao Oriente Médio. Putin teria iniciado o diálogo com uma crítica frontal à operação israelense, qualificando-a como um ato provocativo que ameaça não apenas a segurança da República Islâmica do Irã, mas também a estabilidade de todo o Oriente Médio. A resposta russa, até então contida por conveniência estratégica, foi substituída por um posicionamento claro e incisivo, sinalizando o esgotamento da paciência de Moscou com as ações unilaterais de Tel Aviv, especialmente sob o governo de Benjamin Netanyahu. Durante a ligação, o presidente russo lembrou que sua equipe diplomática vinha tentando, desde antes da nova escalada, construir pontes para uma solução negociada envolvendo as autoridades iranianas e representantes do governo norte-americano. No entanto, essas tentativas foram sistematicamente ignoradas por Israel, que optou por seguir uma linha de confronto direto, minando as chances de descompressão no cenário regional. Putin ainda advertiu que a continuidade dessa postura beligerante poderia gerar reações em cadeia, envolvendo países como Síria, Líbano, Iêmen e até aliados da Organização de Cooperação Islâmica, criando um ambiente propício a uma escalada ampla e potencialmente irreversível. Ainda que não tenha feito ameaças explícitas, o tom russo foi entendido como uma mudança de eixo, uma disposição clara de Moscou para rever seus posicionamentos e alianças, caso os ataques persistam. Esse endurecimento, embora ainda sutil nas formas, reflete uma inflexão diplomática relevante. Nos últimos anos, a Rússia vinha exercendo o papel de intermediária entre potências em conflito no Oriente Médio, mantendo diálogo aberto tanto com Teherã quanto com Tel Aviv. Agora, ao demonstrar insatisfação direta com Israel em um diálogo com Trump, Putin dá sinais de que Moscou não aceitará mais que o pretexto de autodefesa seja usado para justificar ações desestabilizadoras. Por sua vez, Donald Trump, ao comentar brevemente a ligação, adotou um discurso protocolar. Limitou-se a mencionar que os temas da conversa envolveram o Oriente Médio e a situação na Ucrânia, mas não indicou nenhum plano concreto ou nova proposta de mediação. Analistas apontam que o contraste entre os dois líderes foi evidente. Enquanto Putin falou com ênfase e posicionamento estratégico, Trump optou por preservar ambiguidade e cautela. Em paralelo, a Rússia elevou o tom também na arena diplomática internacional. O vice-ministro das Relações Exteriores russo criticou abertamente países como Reino Unido, França e Alemanha, acusando-os de defender Israel de forma acrítica, ao mesmo tempo em que responsabilizam o Irã por qualquer agravamento da crise. Moscou afirma que essa abordagem seletiva apenas perpetua o conflito e mina os esforços de contenção. A mensagem do Kremlin foi reforçada em uma chamada direta entre Putin e autoridades de Teherã. Nessa conversa, o presidente russo manifestou solidariedade pelas vítimas civis dos ataques israelenses e reiterou que tais atos violam os princípios da Carta das Nações Unidas e o direito internacional humanitário. Para a Rússia, a resposta internacional tem sido desigual e conivente, com ações que ampliam o caos. Esse reposicionamento russo busca não apenas defender seus interesses regionais, mas também reforçar sua imagem de potência responsável por equilibrar
o sistema internacional diante do que considera o colapso das políticas ocidentais. Ao relembrar que suas sugestões diplomáticas foram ignoradas, o Kremlin acusa os Estados Unidos e seus aliados de liderarem um modelo de gestão de crises falido, baseado em sanções, pressões unilaterais e militarização de conflitos. Do ponto de vista do governo israelense, a mudança de postura por parte do Kremlin representa um desafio de alto risco geopolítico. Por décadas, Tel Aviv conseguiu manter uma relação funcional com Moscou, mesmo em meio a divergências estruturais, especialmente quanto à presença militar do Irã e do Hezbollah na Síria, um tema sensível tanto para Israel quanto para a segurança regional. Essa relação de equilíbrio tático permitiu a Netanyahu preservar canais de diálogo abertos com a Rússia, mesmo quando Tel Aviv realizava ataques aéreos seletivos em território sírio, sob a alegação de legítima defesa contra ameaças iranianas. Agora, esse equilíbrio parece estar se desfazendo. Com Moscou adotando uma retórica mais firme e crítica, Israel se vê confrontado por um dos poucos parceiros internacionais que, até então, mantinha uma postura de neutralidade pragmática. A escalada verbal e diplomática coloca Netanyahu em uma posição delicada. Além de lidar com a crescente pressão interna por respostas políticas à crise, ele encara a perda de interlocução com uma potência que exerce influência real nos bastidores do Oriente Médio. O telefonema entre Vladimir Putin e Donald Trump não foi visto apenas como uma tentativa de mediação informal entre líderes. Para diversos analistas, tratou-se de uma advertência estratégica articulada, um movimento calculado de Moscou para sinalizar para Estados Unidos e ao mundo que a Rússia não tolerará mais ações unilaterais justificadas sob o manto da segurança preventiva, especialmente quando essas ações comprometem diretamente os interesses de aliados russos como o Irã. Além disso, a menção russa à manipulação da narrativa internacional não foi aleatória. O Kremlin deixou claro que vê com preocupação a forma como parte da imprensa ocidental e algumas potências europeias abordam o conflito, ignorando os antecedentes diplomáticos, silenciando sobre provocações anteriores e retratando Israel apenas como vítima de ameaças externas, enquanto criminalizam preventivamente qualquer movimentação iraniana. Essa leitura, para Moscou, não só deturpa os fatos, como também legitima intervenções que desestabilizam toda a região. Caso Tel Aviv insista em manter o atual curso de ação, ignorando advertências diplomáticas e ampliando sua retórica ofensiva, a expectativa é de que a Rússia leve sua resposta para os bastidores de instituições multilaterais. No Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde Moscou possui poder de veto, ou em espaços como a Organização para a Cooperação de Xangai, da qual o Irã se tornou membro pleno recentemente, a Rússia pode articular esforços para isolar politicamente o governo israelense e exigir investigações sobre possíveis violações do direito internacional humanitário. Internamente, Benjamin Netanyahu já enfrenta protestos recorrentes, crises políticas sucessivas e o avanço de questionamentos sobre sua capacidade de liderança em um momento de instabilidade regional. O agravamento das tensões com Moscou adiciona mais um elemento de incerteza ao seu governo, e ao contrário de confrontos anteriores, nos quais Tel Aviv contava com respaldo silencioso de atores estratégicos como a Rússia, o atual cenário aponta para um cenário de reconfiguração de alianças e a possibilidade de ver antigos parceiros se tornarem críticos ativos de sua política externa. A fala de Putin, ao exigir o respeito às normas internacionais, não foi apenas uma defesa formal do multilateralismo, representou uma linha vermelha simbólica. Se Israel continuar atuando fora dos parâmetros estabelecidos pela diplomacia global, encontrará resistência não apenas no Irã, mas também em potências dispostas a responder no campo político e diplomático. Moscou não fala mais em termos vagos de contenção, mas sim de responsabilização. Esse novo panorama não se limita às fronteiras do Oriente Médio. A escalada, caso não seja controlada, pode desencadear efeitos dominó que atinjam outras regiões sensíveis, como o Cáucaso, o Golfo Pérsico e até rotas energéticas do Mediterrâneo. O mundo acompanha o desenrolar dos eventos com crescente preocupação, pois as declarações recentes de Moscou deixaram de ser simples advertências retóricas. Tornaram-se sinais claros de que a era da neutralidade russa frente às ações de Israel
Israel pode ter chegado ao fim, e com isso, o equilíbrio geopolítico que até então sustentava certa previsibilidade na região começa a ceder espaço à incerteza. Nos últimos meses, relatos sobre drones não identificados sobrevoando o espaço aéreo alemão tornaram-se cada vez mais frequentes. Especialistas apontam que esses dispositivos, possivelmente de origem russa, têm sido avistados em áreas de alta relevância estratégica, como os portos de Hamburgo e Bremen, o polo financeiro de Frankfurt, o complexo industrial de Leipzig e centros urbanos como Munique. Embora não tenham lançado ataques ou causado danos físicos, esses drones estariam equipados com câmeras de alta resolução, sensores infravermelhos e sistemas de varredura eletrônica usados para mapear vulnerabilidades da infraestrutura civil e militar do país. A ausência de qualquer resposta oficial ou interceptação por parte da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, gerou inquietação entre analistas de defesa e a população. Para muitos, isso revela tanto a sofisticação da tática russa quanto a fragilidade da atual prontidão defensiva da Alemanha frente a ameaças assimétricas e não convencionais. Jornais influentes como o Frankfurter Allgemeine Zeitung e o Der Spiegel passaram a publicar reportagens detalhadas, com mapas elaborados por consultores militares europeus, apontando que mísseis russos do tipo Kalibr, lançados de submarinos no Mar Báltico, ou mísseis hipersônicos como o Kinjal, posicionados em bases de Kaliningrado, na Crimeia, Sebastopol ou no Cáucaso, teriam capacidade de atingir cidades alemãs em questão de minutos. As áreas metropolitanas de Berlim, Düsseldorf, Dresden e Frankfurt foram identificadas como especialmente vulneráveis. Nos bastidores diplomáticos, particularmente em cidades como Genebra e Zurique, fontes ligadas à OTAN confirmaram a reativação de protocolos de prontidão emergencial, algo que não se via com tal intensidade desde o fim da Guerra Fria. A Aliança Atlântica, ciente da escalada de tensões, intensificou manobras militares em países da linha de frente, especialmente Polônia, Lituânia e Estônia, com foco em guerra eletrônica, resposta antiaérea e simulações de ataques balísticos. Tanques e baterias antimísseis foram deslocados para as proximidades de Gdansk e Vilnius, e exercícios envolvendo caças da OTAN se tornaram frequentes sobre o espaço aéreo de Tallinn. Esse novo cenário ganhou contornos ainda mais delicados após declarações do chanceler alemão Friedrich Merz, que manifestou abertura à possibilidade de fornecer mísseis Taurus à Ucrânia. A declaração foi rapidamente interpretada pelo Kremlin como um gesto hostil. Em resposta, Moscou passou a considerar oficialmente a Alemanha como parte direta no conflito, elevando o tom diplomático e militar. O porta-voz do governo russo afirmou que qualquer envolvimento alemão será respondido de forma proporcional e precisa. A reação da comunidade internacional ao recente agravamento das tensões envolvendo a Alemanha e a Rússia expôs divisões sutis, mas significativas, entre os principais atores ocidentais. O Reino Unido e a França, embora formalmente alinhados à política de contenção da OTAN, optaram por um discurso prudente. Autoridades britânicas, por exemplo, destacaram a importância de preservar os canais diplomáticos abertos com Moscou, temendo que uma escalada verbal pudesse alimentar uma retaliação imprevisível. Já Paris, historicamente mais inclinada ao diálogo com o Kremlin, reiterou seu apelo por responsabilidade estratégica e reforçou a necessidade de uma resposta europeia coesa, mas proporcional. Nos Estados Unidos, a postura foi ambígua. Embora Washington tenha pedido moderação e responsabilidade por parte de todos os envolvidos, o Departamento de Estado evitou criticar diretamente as ameaças emitidas por Moscou após o anúncio de Berlim sobre os mísseis Taurus. Essa hesitação foi interpretada por alguns analistas como um reflexo da atual reconfiguração das prioridades estratégicas dos Estados Unidos, cada vez mais voltadas para o Indo-Pacífico, em detrimento do envolvimento direto e incondicional no teatro europeu. Em território alemão, porém, os efeitos foram imediatos e intensos. A imprensa nacional reagiu com contundência. Veículos como a ZDF e a Deutsche Welle ampliaram sua cobertura sobre a vulnerabilidade da infraestrutura
infraestrutura militar e civil do país, convidando especialistas em defesa para discutir a obsolescência de parte do sistema antiaéreo alemão, como o Patriot e o Iris-T. Muitos desses sistemas, segundo os especialistas, foram projetados para ameaças convencionais, mas se mostram insuficientes diante de armas hipersônicas ou incursões silenciosas de drones de última geração. O impacto político também se intensificou. No Bundestag, partidos da oposição, como a AfD e o Die Linke, exigiram uma revisão imediata das estratégias de segurança nacional, criticando tanto a dependência da Alemanha em relação à OTAN quanto a falta de investimentos próprios em defesa nos últimos anos. Já dentro do governo de coalizão, liderado por Friedrich Merz, houve embates discretos entre os ministérios da Defesa e das Relações Exteriores sobre o grau de envolvimento que Berlim deve assumir no conflito ucraniano, especialmente após a crescente pressão pública. Enquanto isso, a presença constante de drones russos no espaço aéreo europeu se consolidou como um dos símbolos mais evidentes da nova fase da guerra híbrida. Sua função vai muito além da coleta de dados. Esses voos, muitas vezes realizados a altitudes médias e em horários estratégicos, visam criar uma sensação permanente de exposição, como se as cidades alemãs estivessem sob vigilância contínua. A população, embora não diretamente atacada, já reage com apreensão. O aumento nas chamadas para centrais de emergência, relatando objetos não identificados no céu, é apenas um dos reflexos desse novo estado psicológico coletivo. Nesse contexto, a declaração de Evgeny Milov, à televisão estatal russa, embora carregada de retórica, foi interpretada no Ocidente como um recado estratégico claro. A referência à memória estratégica russa e ao conhecimento detalhado da infraestrutura alemã remete a décadas de coleta de inteligência acumulada desde a Guerra Fria, atualizada agora com tecnologia de ponta e operada com precisão cirúrgica. É essencialmente uma ameaça sem disparo, um lembrete de que o campo de batalha contemporâneo começa muito antes do primeiro míssil ser lançado. Na prática, a movimentação militar russa em Kaliningrado, enclave geopolítico vital entre Polônia e Lituânia, reforça essa lógica de pressão calculada. Os exercícios realizados recentemente com mísseis de curto alcance Iskander-M, além da reativação de bases de vigilância eletrônica na região, indicam que Moscou está disposta a manter sua presença ativa às portas da União Europeia. Paralelamente, a intensificação de voos de reconhecimento e o deslocamento de unidades navais no Mar Báltico alimentam a sensação de que a qualquer momento um simples incidente pode se transformar em um episódio de ruptura. Diante disso, a Alemanha encontra-se em uma posição desconfortável. Como principal economia da União Europeia e principal elo logístico da OTAN para o apoio à Ucrânia, o país tornou-se simultaneamente peça central e alvo preferencial. Suas refinarias, ferrovias, centros de comunicação e instalações militares formam uma teia de pontos sensíveis que, segundo analistas militares, estariam marcados em vermelho nos mapas operacionais russos. O porto de Bremerhaven, por onde transitam toneladas de suprimentos e equipamentos militares destinados à Ucrânia, é um desses pontos de atenção crítica. A vulnerabilidade alemã, porém, não se limita ao campo físico. A percepção de impotência diante de ameaças sutis, como as representadas pelos drones, tem corroído o senso de segurança que durante décadas sustentou a identidade da Alemanha como bastião de estabilidade e racionalidade europeia. Esse abalo é profundo, porque não se traduz apenas em riscos militares, mas em impactos sociais, políticos e diplomáticos. O paradigma bélico europeu está se transformando. A guerra do século XXI já não depende exclusivamente de divisões blindadas ou bombardeios em massa. Hoje, ela também é travada nas sombras, com satélites, desinformação, ameaças veladas e demonstrações tecnológicas de poder. Em Berlim, não é mais necessário ouvir o estrondo de uma explosão para saber que a guerra está próxima. Um simples zumbido nos céus já é suficiente para acionar alertas, reorganizar conselhos de segurança e deixar a população à espera do que, todos sabem, pode acontecer a qualquer momento.
A nova escalada de tensões no Oriente Médio não surgiu de especulações, mas de ações militares efetivas. Nas últimas semanas, forças aéreas de Israel realizaram bombardeios contra alvos estratégicos dentro do território iraniano, incluindo centros de pesquisa e instalações vinculadas ao setor militar em Isfahan e Kermanshah. Essa ofensiva provocou uma reação direta por parte de Teherã, que passou a adotar uma postura retaliatória com múltiplas frentes, expandindo sua resposta para além do âmbito militar. Uma das ações mais simbólicas da resposta iraniana foi o ataque indireto à infraestrutura energética de Israel. O campo de gás Karish, operado pela empresa britânica Energean e localizado na região oriental do Mar Mediterrâneo, foi forçado a suspender suas atividades após a escalada do conflito. A companhia citou ameaças crescentes à segurança de suas operações e riscos diretos para trabalhadores que atuavam na plataforma. Embora não tenha sido fisicamente atacado, o campo tornou-se alvo de mísseis iranianos disparados contra áreas próximas, como parte de uma campanha para minar a estabilidade econômica e energética de Israel. Esse movimento, interpretado por analistas como parte de uma estratégia de guerra híbrida por parte do Irã, busca atingir pilares da economia israelense, especialmente aqueles com alto valor geopolítico. A paralisação em Karish ocorre em um momento em que Tel Aviv vinha ampliando sua capacidade de exportação de gás natural, mirando sobretudo o mercado europeu, ainda vulnerável após a redução no fornecimento energético da Rússia em função da guerra na Ucrânia. Karish é apenas um dos componentes de uma complexa rede energética marítima, que inclui os campos Leviatã, Tamar, Tanin e Dalit. Juntos, esses blocos foram responsáveis, em 2024, pela extração de mais de 27 bilhões de metros cúbicos de gás natural, sendo aproximadamente 6 bilhões oriundos exclusivamente de Karish. O impacto da suspensão imediata foi sentido não apenas em Israel, mas também em países como Jordânia e Egito, que dependem do gás israelense para consumo interno e geração de energia. A ofensiva contra os interesses israelenses coincidiu com a intensificação de alertas diplomáticos em diversas capitais europeias. Fontes ligadas ao serviço diplomático da União Europeia revelaram que, dias antes da paralisação de Karish, diversas embaixadas foram informadas sobre a crescente instabilidade na região do Mediterrâneo Oriental, especialmente após a morte de comandantes da Guarda Revolucionária do Irã em bombardeios atribuídos a Israel. Esse contexto insere o campo energético no centro da disputa geopolítica. A guerra não se limita mais ao campo de batalha, ela se manifesta nos fluxos comerciais, nas cadeias de suprimento e nos corredores marítimos que sustentam o equilíbrio energético global. Paralelamente, Teherã tem elevado sua retórica sobre o controle de rotas marítimas estratégicas. Em declarações recentes, autoridades iranianas ameaçaram bloquear dois dos mais importantes gargalos logísticos do mundo, o Estreito de Hormuz, que conecta o Golfo Pérsico ao Oceano Índico, e o Estreito de Bab al-Mandeb, entre o Mar Vermelho e o Golfo de Aden. Juntos, esses corredores marítimos são responsáveis por cerca de 30% de todo o petróleo transportado por via marítima no planeta. Caso tais ameaças se concretizem, mesmo que de forma temporária, especialistas projetam uma disparada no preço do barril de petróleo, que pode ultrapassar os $130, agravando a já delicada crise energética enfrentada pela Europa. Para o bloco europeu, que há mais de uma década busca diversificar suas fontes energéticas e reduzir gradualmente a dependência do gás natural russo, especialmente após os choques provocados pela guerra na Ucrânia, o cenário atual representa um retrocesso severo. A ameaça de interrupção de rotas marítimas estratégicas como o Estreito de Hormuz e Bab al-Mandeb, ambos cruciais para o escoamento de petróleo e gás do Oriente Médio, levanta sérios questionamentos sobre a segurança energética do continente. Países como Alemanha, Itália e França, que lideram o consumo industrial de energia na União Europeia, estão particularmente vulneráveis, dado seu alto grau de exposição às importações por via marítima. Um bloqueio parcial ou mesmo a instabilidade prolongada nesses corredores pode provocar rupturas no fornecimento, encarecer insumos, pressionar setores industriais inteiros e comprometer políticas de transição energética em andamento. Além disso, a ausência de rotas alternativas seguras no curto prazo limita a capacidade de resposta da Europa. Projetos de longo prazo como o gasoduto EastMed, que pretende conectar Israel, Chipre e Grécia ao continente europeu, ainda enfrentam entraves diplomáticos
diplomáticos e ambientais, e não oferecem alívio imediato. Neste contexto, a fragilidade das cadeias logísticas marítimas ressalta a urgência de uma reformulação estratégica do setor energético europeu, agora sob o impacto direto de uma crise no Golfo Pérsico e no Mar Vermelho. No campo militar, o Irã também ampliou sua atuação de forma coordenada. Autoridades de Teherã confirmaram o início da operação Promessa Verdadeira, uma campanha multifásica que visa retaliar diretamente as ações israelenses e demonstrar capacidade de dissuasão frente à presença militar dos Estados Unidos na região. Segundo fontes da inteligência regional, a operação inclui o lançamento de mísseis de curto alcance contra posições israelenses nas colinas de Golã e na zona de Al-Tanf, no sul da Síria, regiões que há anos são disputadas e monitoradas por forças israelenses, norte-americanas e grupos pró-Irã. Além disso, o Hezbollah, aliado histórico do regime iraniano, intensificou suas movimentações no sul do Líbano, com relatos de reforço de posições e possível preparação para ataques coordenados em caso de escalada regional. O aumento das tensões na chamada Linha Azul, monitorada pela Força Interina das Nações Unidas no Líbano, UNIFIL, reacende temores de um conflito aberto na fronteira norte de Israel, algo que teria repercussões diretas, tanto sobre o equilíbrio militar quanto sobre os civis da região. Diante desse quadro, o Departamento de Estado dos Estados Unidos elevou o nível de alerta para suas instalações diplomáticas e militares em toda a região do Oriente Médio. Há relatos confirmados de evacuação parcial de pessoal diplomático em Bagdá e Erbil, áreas historicamente vulneráveis à ação de milícias pró-iranianas. O Pentágono, por sua vez, reposicionou navios da Quinta Frota no Golfo Pérsico e reforçou o sistema de defesa aérea em bases como Al-Udeid, no Catar, e Al-Daf, nos Emirados Árabes Unidos. Essas medidas indicam que Washington não descarta um cenário de confronto direto com o Irã, caso ataques atinjam ativos ou pessoal norte-americano. Nesse contexto, a crise transcende os contornos de um conflito tradicional entre dois antagonistas regionais. O que está em curso é uma reconfiguração estratégica de alcance global, onde se entrelaçam interesses energéticos, rotas comerciais, redes de alianças e rivalidades históricas. O Oriente Médio, mais uma vez, emerge como epicentro de uma possível reorganização das forças em escala planetária. Em Tel Aviv, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu enfrenta um dilema de alta complexidade. Manter a postura de pressão máxima contra o Irã pode consolidar apoio interno entre setores mais conservadores e fortalecer sua imagem de liderança firme. No entanto, os riscos associados à continuidade do conflito são crescentes, tanto no plano diplomático quanto econômico. A interrupção parcial da produção de gás natural, combinada à perspectiva de ataques adicionais, ameaça os compromissos comerciais firmados com parceiros regionais e europeus. Além disso, o governo israelense começa a sofrer pressões internacionais por maior moderação, especialmente por parte de aliados como Alemanha e França, preocupados com a instabilidade crescente e com os reflexos que isso pode gerar sobre o fornecimento de energia e o equilíbrio global. No plano diplomático, o mundo assiste com apreensão. Washington reafirma seu apoio incondicional a Israel, ao passo que Moscou adota uma retórica de contenção, sugerindo a abertura de canais de diálogo e acusando o Ocidente de provocar instabilidade desnecessária. A China, por sua vez, silenciosa mas atenta, pode se aproveitar do impasse para reforçar suas ambições como mediadora global e fortalecer sua posição nos mercados energéticos. Diante de tantas variáveis, as chances de estabilização imediata parecem remotas. Analistas internacionais alertam que um bloqueio efetivo dos estreitos de Hormuz ou Bab al-Mandeb poderia provocar uma alta sem precedentes nos preços globais de petróleo e gás, afetando não apenas Israel e Irã, mas também consumidores na Europa, América Latina, Ásia e nos próprios Estados Unidos. A possibilidade de um novo choque energético global, com efeitos devastadores sobre economias já fragilizadas, não pode mais ser descartada. Mais do que um embate regional, o que se desenha é um tabuleiro instável, com múltiplos atores, interesses cruzados e consequências potencialmente irreversíveis para a ordem global.
Uma movimentação aérea de alto risco colocou novamente os holofotes sobre o crescente clima de tensão entre os Estados Unidos e o Irã. Nas últimas horas, aeronaves de longo alcance do tipo B-2, conhecidas por sua capacidade furtiva e poder destrutivo, deixaram a base de Whiteman, no estado do Missouri, em uma operação que levanta sérias dúvidas sobre sua real natureza. A presença de aviões-tanque KC-100 e 35 acompanhando o trajeto sugere que a missão não foi um simples exercício, mas sim uma ação com alcance intercontinental cuidadosamente planejado. Relatórios provenientes de publicações militares internacionais apontam 2 possíveis destinos para essas aeronaves: a remota base de Diego Garcia, posicionada no coração do Oceano Índico, e a base de Andersen, na ilha de Guam, no Pacífico Ocidental. Cada uma dessas localizações oferece vantagens táticas distintas, mas também reforça a leitura de que Washington pode estar se preparando para intervir de forma decisiva em uma escalada militar iminente. O fato de o Departamento de Defesa manter absoluto silêncio sobre o objetivo da missão apenas reforça o clima de incerteza. Em meios diplomáticos, a falta de pronunciamento oficial é interpretada como um sinal implícito de intimidação. Em outras palavras, mesmo sem declarar abertamente suas intenções, os Estados Unidos estariam comunicando a Teherã e ao mundo que estão prontos para agir com velocidade e precisão em mais de um teatro de operações simultaneamente. Diego Garcia, por exemplo, há décadas desempenha um papel fundamental na projeção de poder norte-americano sobre o Oriente Médio e partes da Ásia. Isolada, discreta e altamente equipada, a ilha funciona como uma plataforma ideal para missões de ataque e reconhecimento profundo. A simples chegada de bombardeiros B-2 ao arquipélago já seria por si só um gesto de provocação simbólica contra qualquer país considerado hostil para os interesses de Washington. Guam, por outro lado, apresenta uma configuração operacional distinta. Sua proximidade com o leste da Ásia permite rápida resposta a crises no Pacífico, mas qualquer missão a partir dali exigiria sobrevoar zonas controladas por terceiro, o que exporia antecipadamente o trajeto e poderia comprometer o fator surpresa. Ainda assim, fontes consultadas por analistas de defesa acreditam que o deslocamento dos B-2 esteja relacionado a uma fase avançada de preparação logística para um eventual confronto armado de maior escala. As tensões recentes ganharam novo impulso no dia 13 de junho, após um ataque inesperado das forças israelenses contra posições estratégicas em solo iraniano. Em resposta, Teherã elevou seu nível de prontidão militar e alertou para consequências severas, caso novas ofensivas sejam conduzidas. Desde então, o Oriente Médio mergulhou em uma sucessão de eventos hostis, com ameaças mútuas e manobras de dissuasão que ultrapassam as fronteiras da região. Nesse tabuleiro de riscos, o B-2 Spirit representa muito mais do que um ativo militar. Ele é um símbolo da superioridade tecnológica norte-americana. Com autonomia para cruzar oceanos sem escalas e capacidade de carregar 2 bombas GBU-57, um dos armamentos mais potentes da atualidade. O avião é projetado para romper defesas subterrâneas e neutralizar alvos altamente protegidos. As bombas que transporta são capazes de atravessar camadas espessas de concreto reforçado, atingindo profundidades superiores a 60 metros antes da detonação, o que as torna ideais para destruir instalações como as de Fordow, onde se acredita que o Irã mantém parte crítica de seu programa nuclear. Enquanto as atenções do mundo se voltam para o Golfo Pérsico, a ausência de esclarecimentos oficiais por parte dos Estados Unidos, aliada a movimentos militares de alto impacto, alimenta a sensação de que uma ruptura está iminente. O silêncio estratégico de Washington, longe de acalmar os ânimos, é interpretado por analistas como um gesto calculado, voltado a manter o elemento de ambiguidade e pressão sobre seus adversários. Em meio a esse cenário de incerteza, cresce o temor de que os acontecimentos atuais não sejam apenas uma demonstração pontual de força, mas sim o prelúdio de uma ofensiva de proporções maiores, cujos desdobramentos poderiam ultrapassar fronteiras regionais e envolver múltiplos atores no tabuleiro internacional. As próximas horas e dias são vistas como cruciais por observadores internacionais, pois servirão para medir a temperatura das intenções americanas. Caso haja continuidade no envio de equipamentos táticos, reforço de posições avançadas ou movimentação de frotas no Mediterrâneo e no Mar Arábico, o cenário de guerra deixará de
ser hipótese para se tornar realidade tangível. Vários países da região já começaram a reavaliar suas posturas, enquanto mercados globais reagem com instabilidade diante da possibilidade de um choque prolongado. Embora o Departamento de Defesa dos Estados Unidos se mantenha em completo silêncio, publicações respeitadas como o Defense Journal e veículos especializados em aviação militar divulgaram detalhes que apontam para algo além de um exercício dissuasivo. O padrão de voo, a quantidade de aeronaves envolvidas e a logística utilizada sugerem um plano operacional meticulosamente coordenado, possivelmente já em fase adiantada. As fontes indicam que o objetivo seria posicionar os Estados Unidos em vantagem caso o conflito evolua rapidamente, criando uma janela de ação antes que potências rivais consigam reagir politicamente ou militarmente. No campo diplomático, o clima é de nervosismo contido. Segundo fontes ligadas a organismos multilaterais, líderes de diversas nações estão mantendo canais de comunicação discretos para entender até onde Washington pretende ir. Entre essas potências, destaca-se a Rússia, que historicamente tem mantido relações estratégicas tanto com o Irã quanto com países do Golfo. Fontes ligadas ao Kremlin indicam que Vladimir Putin teria contatado diretamente o presidente norte-americano Donald Trump, uma atitude que, embora informal, revela a gravidade do momento. Segundo relatos, o presidente russo teria manifestado profunda preocupação com a escalada, alertando para o risco de que qualquer erro de cálculo ou provocação adicional leve a uma reação em cadeia. Em suas palavras, um confronto direto entre Washington e Teherã poderia gerar efeitos colaterais catastróficos, não apenas no Oriente Médio, mas em outras zonas de influência sensíveis, como o Cáucaso, a Ásia Central e até o leste europeu. Putin teria enfatizado ainda que a Rússia, embora não deseje envolvimento direto, não poderá ficar indiferente caso aliados regionais sejam atingidos ou se o equilíbrio de forças for alterado de maneira abrupta. A fala do líder russo é vista como um aviso velado. Moscou está monitorando cada passo e não descarta responder politicamente, economicamente ou, se pressionada, até militarmente, ainda que de forma indireta, como ocorreu em conflitos anteriores envolvendo atores intermediários. Com todos esses elementos em jogo, o mundo caminha sobre terreno instável. Em meio ao silêncio de Washington, os voos de bombardeiros furtivos e as movimentações de bastidores em Moscou, cresce o receio de que a diplomacia já esteja sendo substituída por estratégias de contenção e retaliação. A pergunta que permanece no ar é se ainda há espaço para uma solução negociada, ou se o tempo para isso está rapidamente se esgotando. Durante um dos discursos mais aguardados no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, rompeu o protocolo diplomático ao condenar duramente os ataques israelenses contra instalações nucleares classificadas como civis no território iraniano. Diante de uma plateia composta por empresários, líderes políticos e representantes de várias nações, Putin não poupou críticas e acusou diretamente Tel Aviv de colocar em risco a segurança regional e comprometer os esforços multilaterais em prol da estabilidade no Oriente Médio. Em sua fala, o líder russo defendeu com firmeza a retomada do diálogo diplomático e afirmou que qualquer escalada militar em zonas sensíveis como o Irã representa uma ameaça direta à arquitetura de segurança internacional construída após a Guerra Fria. Ele enfatizou que os canais de negociação, por mais desgastados que estejam, ainda são a única via possível para evitar que o mundo mergulhe em um novo ciclo de violência globalizada. Paralelamente ao discurso de Putin, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia emitiu uma nota oficial em tom igualmente severo. O documento classificou as ações militares israelenses como graves violações do direito internacional e advertiu que, caso o ciclo de agressões não seja interrompido, o sistema global de equilíbrio e contenção entre potências poderá entrar em colapso. Segundo Moscou, o contínuo desrespeito à soberania de países do Oriente Médio representa não apenas um desafio ao Irã, mas uma afronta direta à ordem jurídica internacional vigente. É dentro desse contexto que a movimentação dos bombardeiros furtivos norte-americanos assume um caráter ainda mais sensível. A presença dessas aeronaves, dotadas de capacidade ofensiva
ofensiva para romper defesas subterrâneas e lançar ataques de alta precisão. Não apenas pressiona diretamente Teherã, mas também reconfigura a balança de poder regional. Cada sobrevoo, cada pouso em bases avançadas e cada operação não anunciada reverbera nos bastidores da diplomacia, acendendo alertas de guerra em várias capitais ao redor do mundo. A ameaça não é apenas militar. Economias inteiras podem ser impactadas por decisões tomadas a portas fechadas. A simples expectativa de uma ofensiva em larga escala já altera preços de commodities, provoca realocações de recursos e gera instabilidade nos mercados de energia. Países como China, Índia, Turquia e membros da União Europeia acompanham com atenção cada movimentação de tropas e aviões, cientes de que um conflito prolongado afetaria cadeias logísticas, fluxos comerciais e compromissos estratégicos. Mesmo sem uma declaração formal de guerra, algo que durante décadas serviu como linha divisória entre operações limitadas e confrontos totais, o cenário atual já ultrapassa o estágio de mera retórica. A escalada é concreta. Ela se traduz em movimentações reais, em deslocamentos de tropas, em avisos diplomáticos, em sanções preventivas e, sobretudo, em uma crescente ausência de diálogo. A cada nova decisão não anunciada, a cada bombardeio não assumido oficialmente, a tensão se acumula como pólvora seca à espera de uma faísca. Muitos analistas afirmam que o planeta vive hoje o momento mais perigoso desde o fim da Guerra Fria, não apenas pelo potencial destrutivo das armas envolvidas, mas pela instabilidade psicológica que se instalou entre as lideranças mundiais. O futuro imediato permanece incerto. Os próximos dias, ou mesmo as próximas horas, poderão determinar se o mundo caminhará rumo à contenção ou ao colapso. Nos bastidores da política europeia, um episódio até então mantido em sigilo veio à tona, colocando sob questionamento a imagem da Alemanha como um ator militar contido no cenário internacional. Informações divulgadas recentemente pela ex-ministra das Relações Exteriores da Áustria indicam que membros da Força Aérea Alemã, inclusive pilotos da Luftwaffe, participaram de conversas internas que abordavam de maneira explícita a possibilidade de um ataque contra a Ponte de Kerch, estrutura vital que conecta a Crimeia ao território continental da Federação Russa, sobre o estreito de mesmo nome. De acordo com o depoimento da diplomata austríaca, essas discussões não ocorreram de forma isolada ou especulativa. Ao contrário, teriam sido promovidas em reuniões com respaldo técnico e político dentro do eixo Berlim-Bruxelas. O mais alarmante, segundo ela, é o grau de naturalização com que esses temas foram tratados. Tratava-se de simulações operacionais com mapas, rotas e projeções logísticas, como se a destruição de um elo estratégico russo já estivesse sendo integrada ao planejamento militar europeu. A Ponte de Kerch, inaugurada em 2018, após a incorporação da Crimeia pela Rússia em 2014, é vista por Moscou como um símbolo de integração territorial e soberania nacional. Qualquer ação direta contra essa infraestrutura teria um efeito semelhante ao de uma declaração formal de guerra. Ainda assim, segundo relatos, o tema tem sido tratado com normalidade em fóruns militares e conferências diplomáticas, com o conhecimento, se não o consentimento, de autoridades da União Europeia. A própria ex-ministra afirmou que a Europa parece estar mergulhada em uma lógica de militarização progressiva, impulsionada por fatores internos, como o enfraquecimento das economias nacionais, tensões sociais crescentes e o colapso da confiança nas instituições políticas tradicionais. Para ela, líderes europeus estão utilizando a escalada do conflito com Moscou como ferramenta para reposicionar suas agendas políticas e justificar gastos militares antes impensados. Prova disso é o anúncio feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, de que o bloco pretende investir cerca de 800 bilhões de euros em despesas militares até 2035. Essa cifra representa não apenas um salto orçamentário, mas uma mudança de paradigma, a substituição de uma política de contenção por uma doutrina de ofensiva ativa, na qual a diplomacia é cada vez mais subordinada para objetivos estratégicos militares. No centro dessa transformação está a Alemanha, tradicionalmente avessa ao intervencionismo militar desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Sob a liderança de Olaf Scholz e sua coalizão, Berlim tem se posicionado como motor da nova postura europeia, agindo em consonância com Paris
Paris e Bruxelas. Ao mesmo tempo, países como a Hungria, comandada por Viktor Orbán, enfrentam isolamento por manterem posições contrárias à linha dura adotada pelo bloco. A tensão diplomática, no entanto, não é mais o único campo de embate. Nas últimas semanas, Kiev sofreu uma das maiores campanhas de bombardeios coordenados desde o início da guerra. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, a operação envolveu centenas de drones de ataque e dezenas de mísseis, incluindo modelos de cruzeiro e balísticos. O sistema de defesa aérea da capital ucraniana foi sobrecarregado e diversas regiões da cidade sofreram impacto severo. Entre os alvos atingidos estavam instalações estratégicas como o Complexo Militar Industrial Artem, o estaleiro naval de Kiev, depósitos de combustível no terminal de Borispil, campos de treinamento militar em Biskoroth e Basilkov, além de um aeródromo em Vila Tazer. Um antigo centro de vistos britânico, suspeito de ter sido convertido em ponto logístico por agentes estrangeiros, foi completamente destruído, dias após Moscou acusar publicamente o Reino Unido de envolvimento em ações secretas contra a Federação Russa. A ofensiva russa, segundo analistas militares consultados por centros estratégicos europeus e eurasianos, representa muito mais do que uma simples retaliação tática. Trata-se de uma resposta meticulosamente planejada diante do avanço silencioso, porém constante, da presença ocidental no teatro de operações ucraniano. O que antes era limitado ao fornecimento de armamentos e assessoria remota, evoluiu para um envolvimento direto, com atuação física de militares estrangeiros em áreas sensíveis de combate. Diversos relatórios indicam que unidades operacionais ucranianas estão sendo orientadas e, em alguns casos, até mesmo comandadas por instrutores e oficiais de países membros da OTAN, principalmente da França, Reino Unido e Alemanha. Esses especialistas estrangeiros operam com base em informações de inteligência obtidas por satélites da constelação europeia, Galileu, plataformas de radar de longo alcance e sistemas de monitoramento eletrônico integrados ao escudo defensivo da Aliança Atlântica. A coordenação entre esses sistemas e as tropas em campo permite que os ucranianos realizem ataques de precisão contra posições russas, algo impossível sem suporte técnico e logístico externo. Esse nível de envolvimento reforça a percepção crescente dentro do Kremlin de que a guerra já ultrapassou os contornos de um conflito por procuração. Para Moscou, o que se desenha no leste europeu é um embate direto com o aparato militar do Ocidente coletivo, termo frequentemente usado por autoridades russas para se referirem ao núcleo duro da OTAN, liderado por Washington, Londres, Paris e Berlim. A gravidade dessa percepção fica evidente nas declarações de figuras do alto escalão russo e na intensificação das campanhas aéreas. O bombardeio recente de Kiev e de outras cidades estratégicas não foi apenas uma demonstração de força, mas também um recado geopolítico com destinatários claros. Paralelamente, cresce no Ocidente a normalização de discursos antes considerados impensáveis. Propostas sobre ataques diretos a Moscou ou São Petersburgo, por exemplo, vêm sendo discutidas com naturalidade em painéis políticos, fóruns militares e mesas redondas televisionadas. Em uma dessas ocasiões, que contou com a participação de analistas russos, ex-generais da OTAN e especialistas em segurança europeus, a ideia de bombardear centros urbanos russos foi lançada como um cenário possível de escalada. A resposta de um dos representantes russos foi seca, mas reveladora. Já ultrapassamos esse ponto. A frase ecoa o sentimento de que as linhas vermelhas traçadas após a Segunda Guerra Mundial estão sendo, uma a uma, apagadas. É nesse cenário que a avaliação da ex-ministra das Relações Exteriores da Áustria, Karin Kneissl, adquire peso especial. Em pronunciamentos recentes, ela vem alertando sobre os riscos que a União Europeia e, particularmente, a Alemanha estão correndo ao adotar uma postura progressivamente belicista sob a justificativa de contenção estratégica. Kneissl destaca que a Europa está sendo conduzida por lideranças que, sem alternativas eficazes para lidar com as crises econômicas internas, optaram por deslocar suas frustrações para o campo externo, apostando na confrontação como ferramenta de coesão política interna. A ex-ministra contesta ainda a narrativa propagada por setores da mídia ocidental de que a Rússia estaria à beira do colapso político, militar ou econômico. Para ela, essa visão se baseia em projeções desejadas e não em fatos concretos. Moscou não apenas
apenas manteve intacta sua infraestrutura institucional, como conseguiu adaptar seu sistema financeiro a sanções severas, redirecionar exportações estratégicas para mercados alternativos e preservar a coesão nacional diante das pressões externas. Além disso, fortaleceu alianças com potências emergentes, como China, Irã e Índia, e ampliou sua influência na Ásia Central, África e América Latina. Enquanto isso, lideranças europeias continuam agindo sob a lógica de que o tempo favorece o Ocidente, ignorando os sinais de que o conflito na Ucrânia já se transformou em um fenômeno de escala internacional, com impactos diretos na arquitetura de segurança global. O campo de batalha, originalmente restrito ao Donbass e às regiões fronteiriças, agora envolve interesses, tecnologias e agentes de todo o mundo. Satélites estadunidenses, artilharia francesa, sistemas de detecção noruegueses e operadores de inteligência britânicos passaram a fazer parte da paisagem cotidiana do conflito. A Rússia, fiel a um padrão histórico que remonta às invasões napoleônicas e à Operação Barbarossa, mantém-se em silêncio diante das provocações, acumulando força e aguardando o momento mais oportuno para agir. Quando reage, o faz com contundência e sem necessidade de reiterar ameaças. Essa postura calculada tem sido interpretada por alguns como frieza estratégica, por outros como uma advertência silenciosa. Mas para todos que acompanham o desenrolar da guerra, ela indica que Moscou está longe de ter esgotado suas opções.